Já se perguntou por que algumas pessoas parecem drenar toda a sua energia, fazem você questionar sua própria sanidade e, por mais que você tente, nunca consegue realmente agradá-las? Minha querida irmã, se você está enfrentando alguém que sempre precisa ser o centro das atenções, que manipula situações para seu próprio benefício e que parece incapaz de demonstrar verdadeira empatia, é possível que esteja lidando com um narcisista. E hoje quero compartilhar com você uma verdade profunda que pode transformar completamente sua vida. Jesus nunca nos ensinou a confrontar diretamente um narcisista. Ele nos mostrou um caminho muito mais poderoso. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Esta palavra nos revela que o Senhor já sabia que enfrentaríamos pessoas difíceis, mas também nos equipou com sabedoria divina para lidar com elas. Você já tentou argumentar, explicar seus sentimentos ou até mesmo confrontar uma pessoa narcisista apenas para se sentir ainda mais frustrada, confusa e emocionalmente exausta depois? Eu entendo sua dor. Sei como é sentir que nenhuma de suas palavras parece penetrar no coração de alguém que está tão concentrado em si mesmo. É como falar com uma parede, não é? E talvez você esteja se perguntando, mas como posso honrar a Deus nessa situação? Como posso ser luz se essa pessoa continua a me machucar? A verdade, minha irmã amada, é que Jesus enfrentou pessoas com traços narcisistas durante todo o seu ministério. Os fariseus, os líderes religiosos que buscavam glória própria, aqueles que manipulavam as escrituras para seu próprio benefício, todos exibiam comportamentos que hoje reconheceríamos como narcisistas. E ainda assim, Jesus nunca entrou no jogo deles. Ele nunca tentou vencê-los em seu próprio terreno. Em vez disso, Jesus nos mostrou um caminho surpreendentemente diferente. Um caminho que não apenas protege nosso coração, mas que também demonstra o poder transformador do reino de Deus. É sobre esse caminho que quero falar com você hoje. Uma jornada que vai além da simples sobrevivência na presença de um narcisista, mas que pode se tornar um testemunho poderoso do amor e da sabedoria de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Este mandamento pode parecer impossível quando estamos lidando com alguém que constantemente nos magoa. Mas Jesus nos chama para um tipo de amor que é tanto sábio quanto protetor. Vamos juntas descobrir o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre como navegar por essas águas turbulentas com graça, sabedoria e o poder do Espírito Santo. Porque, minha querida, Deus não te chamou para ser uma vítima, mas para ser uma vencedora. E mesmo nas situações mais desafiadoras, Ele já preparou um caminho para você. Em Provérbios 26:4-5, encontramos uma instrução aparentemente contraditória, mas profundamente sábia. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Responde ao insensato segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso nos mostra que precisamos de discernimento divino para saber quando falar e quando guardar silêncio. Prepare seu coração para receber esta mensagem. Abra seus ouvidos espirituais, porque creio que o Espírito Santo vai falar diretamente ao seu coração hoje. Ele conhece sua situação específica. Ele vê suas lágrimas derramadas em secreto. E Ele tem um plano para te guiar através deste deserto para uma terra de promessa. Antes de mais nada, precisamos compreender verdadeiramente o que é um narcisista e por que o confronto direto raramente funciona. O narcisismo, em sua essência, é uma condição em que a pessoa tem uma visão inflada de sua própria importância, uma profunda necessidade de admiração excessiva e uma falta de empatia pelos outros. Biblicamente falando,
Podemos reconhecer isso como uma manifestação extrema do orgulho e do egocentrismo que todos nós, em algum grau, lutamos contra desde a queda no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, querendo ser como Deus, estavam exibindo o primeiro sinal do que eventualmente se tornaria o narcisismo humano. Colocar a si mesmo no centro, no lugar que pertence somente a Deus. E ao longo das Escrituras, vemos como Deus lida consistentemente com o orgulho humano. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O narcisista que você enfrenta, seja um cônjuge, um pai ou mãe, um líder, um colega de trabalho ou até mesmo um filho adulto, está preso em uma prisão espiritual de sua própria construção. A aparência externa pode ser de confiança, controle e até mesmo carisma, mas internamente há um vazio profundo que eles tentam desesperadamente preencher através da validação externa, do controle sobre os outros e da manipulação das percepções. É por isso que o confronto direto raramente funciona. Quando você confronta um narcisista, você está, essencialmente, ameaçando a imagem cuidadosamente construída que eles têm de si mesmos. E como qualquer criatura ameaçada, eles responderão com agressão, seja abertamente através de raiva e intimidação, seja subtilmente através de manipulação emocional. Gaslighting, fazer você duvidar de sua própria percepção, ou jogando a culpa de volta para você. Pois do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. Jesus nos mostra aqui que o comportamento externo é apenas um sintoma de uma condição mais profunda do coração. O narcisista está lutando contra seus próprios demônios internos e você não pode curá-los através do confronto. Então, o que Jesus nos ensina a fazer em vez disso? Vamos explorar 7 princípios bíblicos para lidar com narcisistas que vemos exemplificados no próprio ministério de Jesus. Primeiro princípio: estabeleça limites firmes, mas amorosos. Jesus, mesmo sendo o amor encarnado, estabeleceu limites claros. Vemos isso em Marcos 1:35-38, quando as multidões o procuravam para a cura, mas ele se retirou para orar e depois decidiu seguir para outras aldeias conforme sua missão. Ele não permitiu que as expectativas e demandas dos outros o desviassem de seu propósito. Quando você lida com um narcisista, estabelecer limites não é egoísmo, é mordomia sábia da vida e dos dons que Deus lhe deu. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Como isso se parece na prática? Significa que você pode dizer respeitosamente: "Não posso conversar quando você levanta a voz comigo." Podemos retomar esta discussão quando estivermos ambos calmos. Significa que você pode recusar-se a aceitar responsabilidade por coisas que não são sua culpa. Significa que você pode limitar o tempo gasto com essa pessoa se a interação for consistentemente prejudicial. Lembre-se, Jesus nos chama para amar nosso próximo como a nós mesmos, não mais do que a nós mesmos. O amor próprio saudável, visto através de uma lente bíblica, não é egoísmo, mas reconhecimento de que você é uma filha amada de Deus, criada com propósito e dignidade. Segundo princípio, responda com sabedoria, não com reação. Observe como Jesus lidou com os fariseus, que constantemente tentavam encurralá-lo com perguntas ardilosas. Em Mateus 22:15-22, quando lhe perguntaram sobre pagar impostos a César, Jesus não caiu na armadilha de uma resposta sim, não. Em vez disso, ele respondeu com sabedoria: "Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus."
Quando um narcisista tenta te provocar emocionalmente, fazendo acusações injustas ou distorcendo a realidade, sua reação natural pode ser defender-se apaixonadamente ou contra-atacar. Mas isso é exatamente o que alimenta o ciclo tóxico. Em vez disso, a palavra nos instrui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Isso não significa que você deve aceitar abusos ou mentiras. Significa responder com calma deliberada em vez de reação emocional. Uma técnica útil é a resposta cinza-pedra, sendo neutra, não defensiva, não oferecendo informações adicionais que possam ser manipuladas. Você simplesmente não entra no jogo. Jesus frequentemente usava perguntas para redirecionar conversas manipuladoras. Você também pode fazer isso. Por que você pergunta isso? Ou o que te faz pensar isso? Essas perguntas podem interromper padrões manipulativos sem criar conflito direto. Terceiro princípio: busque a verdade continuamente. Os narcisistas são mestres em distorcer a realidade. Através de técnicas como gaslighting, eles podem fazer você questionar sua própria percepção e memória dos eventos. É por isso que ancorar-se na verdade, tanto factual quanto espiritual, é essencial. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8:32. Quando você está constantemente exposta à manipulação da verdade, pode começar a perder seu senso de realidade. Manter um diário pode ajudar a documentar eventos e interações, servindo como uma verificação da realidade quando a manipulação tentar distorcer suas memórias. Mais importante ainda, imergir-se diariamente na palavra de Deus fornece a âncora espiritual necessária. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Quando um narcisista tenta te definir com críticas constantes ou falsas acusações, a verdade de quem você é em Cristo permanece inabalável. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Lembre-se também da promessa em Salmo 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e proteção. A verdade de Deus é seu escudo contra as distorções da realidade que o narcisista tenta impor. Quarto princípio: pratique o desapego emocional sábio. Este pode ser um dos princípios mais difíceis, mas também um dos mais libertadores. Desapego emocional não significa deixar de amar ou se importar. Significa não permitir que seu bem-estar emocional fique à mercê do comportamento ou da aprovação de outra pessoa. Jesus demonstrou este princípio perfeitamente. Ele amava profundamente, mas não permitia que a rejeição ou críticas determinassem seu valor ou missão. Quando rejeitado em sua própria cidade natal, ele simplesmente seguiu em frente. Lucas 4:16-30. Quando criticado pelos fariseus, ele não ficou obcecado com a aprovação deles. O apóstolo Paulo capta essa atitude em Gálatas 1:10. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Na prática, o desapego emocional significa reconhecer que você não pode mudar o narcisista, só Deus pode. Seu papel não é consertar, salvar ou transformar essa pessoa. Sua responsabilidade é permanecer fiel ao que Deus te chamou para ser, independentemente de como o narcisista responde. Isso também significa entregar continuamente suas feridas emocionais a Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Quando você sente a dor da rejeição, manipulação ou crítica injusta,
Leve-a imediatamente ao trono da graça, em vez de ruminar nela ou tentar fazer o narcisista entender como você se sente. Quinto princípio: fortaleça sua comunidade de apoio. Jesus nunca pretendeu que enfrentássemos nossas batalhas sozinhos. Ele próprio mantinha um círculo íntimo de amigos e discípulos. Quando lidamos com personalidades narcisistas, especialmente por longos períodos, podemos começar a duvidar de nossa própria percepção e valor. Uma comunidade saudável serve como espelho da verdade. Ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27:17. Busque relacionamentos saudáveis onde haja mutualidade, onde você seja tanto ouvida quanto desafiada a crescer. Onde sua percepção seja validada, mas também onde você receba perspectivas equilibradas. Se você está em um relacionamento próximo com um narcisista, seja um cônjuge, pai ou mãe, ou mesmo um líder espiritual, pode ser especialmente importante buscar aconselhamento cristão. Um conselheiro ou terapeuta cristão que entenda tanto a dinâmica do narcisismo quanto os princípios bíblicos pode oferecer orientação inestimável. Lembre-se das palavras de Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor serem dois do que um, porque dois têm melhor retorno pelo seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só quando cair, porque não haverá outro para o levantar. Não foi por acidente que Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. Ele sabia que o apoio mútuo é essencial quando enfrentamos adversidades. Da mesma forma, você precisa de pessoas que possam caminhar com você, confirmar a verdade e te ajudar a manter perspectiva quando as distorções de um narcisista ameaçarem sua percepção da realidade. Sexto princípio: ore pelo narcisista, mas confie a transformação a Deus. Um dos ensinamentos mais radicais de Jesus foi: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Isso não é apenas um ideal nobre, é uma estratégia espiritual que protege seu próprio coração do veneno do ressentimento. Orar por alguém que te machuca constantemente não é fácil. Pode parecer até mesmo contraintuitivo, mas quando você ora sinceramente pelo bem-estar e transformação espiritual de um narcisista, algo poderoso acontece no reino espiritual. Primeiro, você está alinhando seu coração com o de Deus, que deseja que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Segundo, você está entregando a situação àquele que realmente pode mudar corações. Em Daniel 4, vemos a extraordinária história do rei Nabucodonosor, um governante com claros traços narcisistas que se declarava Deus. Deus o humilhou até que ele reconhecesse a soberania divina. Este relato nos lembra que Deus pode alcançar até mesmo o coração mais orgulhoso, mas no tempo e método dele, não no nosso. Quando oramos por um narcisista, não estamos apenas pedindo que Deus os mude para nosso conforto. Estamos intercedendo por sua libertação espiritual. E nesse processo, experimentamos nossa própria libertação do peso de tentar mudar o que só Deus pode transformar. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Entregar o narcisista a Deus não é desistir, é reconhecer quem tem o verdadeiro poder de transformação. Sétimo princípio: foque em sua missão e chamado divino. Talvez o exemplo mais poderoso que Jesus nos deu foi sua inabalável concentração em sua missão. Mesmo quando enfrentava oposição, críticas e mal-entendidos, ele mantinha os olhos fixos no propósito para o qual veio ao mundo.
Quando você está constantemente lidando com um narcisista, é fácil permitir que toda a sua energia emocional e espiritual seja consumida por esse relacionamento. Você pode se tornar obsessiva tentando resolver, entender ou mudar a dinâmica. Mas Deus te chamou para muito mais do que apenas gerenciar um relacionamento difícil. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo revelada na manifestação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. Em linguagem moderna, isso significa: concentre sua mente no que realmente importa. Qual é o seu chamado? Que dons Deus te deu para servir ao seu reino? Que propósito único Ele tem para você nesta estação de vida? Quando você redireciona seu foco para estas questões, o narcisista deixa de ser o centro de sua história. Ele ou ela se torna apenas um personagem em sua jornada, não a força definidora de sua vida. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo nos dá esta poderosa diretriz: Irmãos, não julgo que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Avançar não significa ignorar o problema ou fingir que ele não existe. Significa recusar-se a permitir que o problema te mantenha estagnada. Significa encontrar maneiras de florescer e frutificar mesmo em circunstâncias difíceis. Pense em José no Egito. Ele não podia controlar os anos de injustiça que sofreu, mas continuou sendo fiel ao seu chamado onde quer que estivesse. No final, Deus usou até mesmo as adversidades para posicioná-lo estrategicamente para um propósito maior. Agora, minha querida irmã, vamos aplicar estes 7 princípios a situações específicas que você pode estar enfrentando. Se você está lidando com um cônjuge narcisista, lembre-se de que seu valor não vem do reconhecimento ou afirmação dele. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Estabeleça limites claros quanto ao tipo de tratamento que você aceitará. Busque aconselhamento cristão sólido, não para consertar seu cônjuge, mas para te dar ferramentas para navegar na situação com sabedoria. Se é um pai ou mãe narcisista, o processo de cura pode envolver romper com padrões geracionais de disfunção. Honrar pai e mãe não significa permitir abusos contínuos ou manipulação. Pode significar estabelecer limites adultos saudáveis enquanto mantém uma atitude respeitosa. Lembre-se que você não pode mudar o passado, mas com a ajuda de Deus pode interromper o ciclo para o futuro. Se você enfrenta um líder narcisista, seja no trabalho, na igreja ou em outro contexto, lembre-se de que sua autoridade é limitada e delegada. Obedecei a vossos líderes e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de prestar contas. Hebreus 13:17. No entanto, nenhum líder humano tem autoridade ilimitada e você não é chamada a seguir cegamente liderança abusiva. Busque sabedoria para discernir quando é tempo de permanecer e quando é tempo de seguir em frente. Em qualquer dessas situações, há uma verdade espiritual profunda que precisa ser compreendida. Muitas vezes, Deus permite que permaneçamos em situações desafiadoras, não apenas para nossa transformação, mas também para demonstrar seu poder através de nossa resposta. Em 2 Coríntios 12, 7 e 10, Paulo fala do espinho em sua carne, um mensageiro de Satanás enviado para o atormentar. 3 vezes ele pediu a Deus que o removesse e a resposta de Deus foi:
Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando lidamos com personalidades narcisistas, podemos estar experimentando nosso próprio espinho na carne, uma situação que nos leva aos limites de nossa força humana, forçando-nos a depender inteiramente da graça de Deus. É nas situações mais impossíveis que o poder sobrenatural de Deus é mais claramente manifestado. Quando você responde à manipulação com verdade falada em amor, quando responde à crítica injusta com graça inabalável, quando mantém limites firmes, mas respeitosos face à intimidação, você está demonstrando um poder que não é deste mundo. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Lidar com um narcisista nunca será uma questão de força de vontade humana ou técnicas psicológicas perfeitas. Será sempre, fundamentalmente, uma questão espiritual que requer recursos espirituais. É por isso que sua vida de oração e intimidade com Deus são tão cruciais neste contexto. Em Efésios 6:12, somos lembrados, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando um narcisista te ataca, critica ou manipula, lembre-se, você não está apenas lidando com comportamento humano difícil. Você está enfrentando uma batalha espiritual. E nesta batalha, suas armas não são confronto direto, argumentos ou tentativas de provar seu valor. Suas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Pratique o jejum e a oração regularmente, não apenas pela situação, mas para fortalecer seu próprio espírito. Este tipo de demônio não sai senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17:21. Embora este versículo se refira especificamente a expulsar demônios, o princípio é aplicável. Algumas batalhas espirituais requerem disciplinas espirituais intensificadas. Sature-se na palavra de Deus para que, como Jesus no deserto, você possa responder às distorções com verdade divina. Está escrito é uma das armas mais poderosas contra as mentiras que um narcisista pode tentar plantar em sua mente. Lembre-se também da importância da adoração. Quando Davi enfrentava seus inimigos, ele frequentemente respondia com cânticos de louvor. A adoração muda a atmosfera espiritual e desloca seu foco do problema para o provedor, da ferida para o curador. Em Isaías 59:19, lemos: Quando vier o inimigo como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. Quando você se sente sobrecarregada pela manipulação, gaslighting ou abuso emocional de um narcisista, este versículo é uma promessa poderosa. O próprio Espírito de Deus ergue um padrão de proteção ao seu redor. Você não está sozinha nesta batalha, querida. O Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fechou a boca dos leões para Daniel, esse mesmo Deus está lutando por você agora mesmo. E enquanto Ele luta por você, Ele também está trabalhando em você. Esta situação desafiadora com o narcisista em sua vida não é um acidente ou um erro cósmico. É uma oportunidade para crescimento espiritual profundo. Considerai motivo de grande alegria, meus irmãos, quando passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago 1:2-4. Cada vez que você escolhe não retaliar, cada vez que você estabelece um limite saudável com amor, cada vez que você responde com sabedoria em vez de reação, você está permitindo que Deus esculpa em você o caráter de Cristo.
Você está sendo transformada de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. Jesus sabia exatamente como era estar cercado por pessoas que o interpretavam mal, distorciam suas palavras e questionavam seus motivos. E ainda assim, ele permaneceu fiel à sua missão. Ele manteve sua paz, ele continuou amando, mesmo quando não era amado em retorno. Em João 14:27, Jesus nos dá esta promessa preciosa: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz não depende de circunstâncias externas ou do comportamento dos outros. É uma paz sobrenatural que pode reinar em seu coração, mesmo em meio à tempestade de um relacionamento com um narcisista. E agora, minha querida irmã, quero falar diretamente ao seu espírito. Enquanto você tem lidado com esta pessoa difícil, talvez por anos, sentindo-se drenada, questionada e muitas vezes sem esperança, o Espírito Santo tem visto cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração desesperada. Ele vê como você tem tentado fazer o certo, como tem buscado reconciliação, como tem esperado por mudança. Ele entende o cansaço que se instala em sua alma quando você enfrenta mais um dia de manipulação ou crítica. E ele está lhe dando permissão para parar de tentar consertar esta situação através do confronto direto. Você não precisa mais argumentar, explicar ou tentar fazer o narcisista entender sua perspectiva. Você não precisa provar seu valor ou defender sua verdade. Como Jesus diante de Pilatos, há momentos em que o silêncio sábio e a não participação no jogo são sua resposta mais poderosa. Isaías 30:15 nos diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossego sereis salvos, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Há uma força extraordinária em escolher não se envolver na dinâmica tóxica. Saiba que o Senhor está trabalhando mesmo quando você não vê progresso. Ele está movendo montanhas nos bastidores. Ele está orquestrando circunstâncias. Ele pode estar trazendo outras pessoas para falar verdade na vida do narcisista. Ele pode estar permitindo que as consequências naturais do comportamento deles criem o solo para futura mudança. Seu papel não é forçar essa transformação através do confronto. Seu papel é permanecer firme na verdade, proteger seu coração e mente em Cristo Jesus e continuar avançando em seu chamado, seja como mãe, como intercessora, como líder ou em qualquer outra capacidade que Deus a tenha chamado. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Em vez de tentar transformar o narcisista, foque em permitir que Deus continue transformando você. Esta é a jornada que está totalmente sob seu controle, com a ajuda do Espírito Santo. E agora, vamos encerrar este tempo juntas com uma oração e algumas declarações proféticas que creio que o Espírito Santo está liberando sobre sua vida. Pai Celestial, venho diante de Ti com minha irmã, que está enfrentando um relacionamento difícil com alguém que exibe comportamentos narcisistas. Senhor, Tu vês cada situação em sua totalidade. Tu conheces o coração desta pessoa difícil melhor do que ela mesma conhece. E Tu conheces o coração de minha irmã, suas intenções puras, seus esforços sinceros, sua busca por honrar-Te mesmo em circunstâncias desafiadoras. Espírito Santo, peço que derrames uma unção fresca de sabedoria sobrenatural sobre ela agora mesmo. Que ela discirna quando falar e quando guardar silêncio, quando permanecer e quando se afastar, quando estender graça e quando manter limites firmes. Senhor Jesus, assim como Tu mantiveste Tua paz e propósito
quando confrontado com aqueles que distorciam tuas palavras e questionavam teus motivos. Concede a ela esta mesma graça, que ela encontre sua identidade não no que esta pessoa diz sobre ela, mas no que tu declaras sobre ela em tua palavra. Pai, peço proteção sobrenatural sobre sua mente e coração. Que cada mentira, cada acusação injusta, cada manipulação seja exposta pela luz da tua verdade antes que possa criar raízes em seu espírito. E agora, libero estas declarações proféticas sobre sua vida. Você é uma guerreira de oração mais poderosa do que percebe. Enquanto tem batalhado neste relacionamento difícil, Deus tem forjado em você uma autoridade espiritual que será usada para liberar muitos outros. Esta estação de luta não é o fim da sua história, é apenas o treinamento para sua próxima missão. O inimigo tem tentado te manter presa neste ciclo, porque teme o impacto que você terá quando estiver totalmente livre para avançar em seu chamado. Deus está restaurando anos que o gafanhoto comeu. O tempo que parece ter sido perdido em conflito e confusão será redimido com bênçãos duplicadas quando você permanecer fiel. Você está sendo posicionada estrategicamente como Esther para um momento como este. Sua experiência de superar relacionamentos narcisistas se tornará testemunho e guia para outros que enfrentam batalhas semelhantes. Mesmo quando você se sente fraca, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em sua vida. Suas orações estão movendo montanhas nos reinos celestiais. E lembre-se desta promessa poderosa em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito vindouro de mim, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24, 26. Pois ele ordenará aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, 15, 16. Minha querida irmã, ao encerrarmos este tempo juntas, saiba que há esperança além do que seus olhos podem ver agora. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Cada lágrima que você derramou está guardada em seu odre. Cada oração foi ouvida e um novo dia está amanhecendo em seu horizonte. Continue firme, continue sábia, continue confiando não em suas próprias forças, mas no poder sobrenatural de Deus que opera em você. E um dia você olhará para trás para este tempo de luta e verá como Deus usou até mesmo esta situação dolorosa para prepará-la para um propósito maior que você jamais poderia imaginar. Lembre-se sempre, você não foi chamada para confrontar o narcisista em sua própria força. Você foi chamada para demonstrar o poder transformador do reino de Deus através de sua resposta sábia e sobrenatural. Esta é sua vitória. Esta é sua libertação. E este é seu testemunho que impactará gerações.